Depois de toda a polêmica envolvendo o pastor André Valadão, quem veio às suas redes sociais foi o pastor e doutor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva também acabou entrando no meio dessa polêmica ao explicar de forma histórica e detalhada a teologia LGBT no seio da igreja. Doutor Rodrigo Silva fez algumas considerações e pediu cautela a alguns pastores que, de certa forma, sem sabedoria, vêm atacando o movimento. A teologia queer não está preocupada apenas com o casamento gay, com o casamento homossexual. Há várias outras temáticas da religiosidade que fazem parte do guarda-chuva da teologia queer. Em síntese, os ativistas queer querem que aconteça na sociedade e na religião uma mudança, tá certo? Querem virar isso de cabeça para baixo. Tanto é que, de acordo com uma autora dessa área, Jennifer Purvis, ela fala que queer significa não apenas uma variedade de gêneros, além daquele conceito binário de macho e fêmea, e sexualidades não heterossexuais, mas uma postura de resistência, atitude questionadora e um conjunto de técnicas e abordagens para levar a mensagem queer ao número cada vez maior de pessoas, inclusive jovens. Tem até um teólogo de origem chinesa, mas ele é americano, chamado Patrick Cheng. Ele é episcopal, doutor em teologia e professor de teologia, e ele é um ativista da causa gay. E ele é interessante que ele fala bastante do movimento gay dentro das igrejas. E ele até fala que nós devemos ter uma teologia gay mais ampla, não apenas preocupada com a questão do casamento. Tanto é que ele tem 2 livros, um deles é Uma Introdução à Teologia Queer, está em inglês, o outro é From Sin to Amazing Grace, do pecado para a maravilhosa graça, descobrindo o Cristo queer. E nesses 2 livros, especialmente na Introdução à Teologia Queer, ele faz toda uma teologia sistemática. Ele fala de Deus, de trindade, de redenção, apocalipse, profecia, tudo dentro da ótica queer. E falando em pecado, ele até aponta algumas questões aí, porque existe um certo paradoxo naqueles pastores que apoiam os gays numa teologia que no Brasil ganhou o nome de teologia inclusiva. Teologia inclusiva. Porque muitos desses pastores, e padres também, há pastores, líderes religiosos de uma maneira geral, há uma contradição no discurso deles. Por quê contradição? E você talvez vai perceber essa contradição em alguns vídeos que estão na internet aí. É porque eles acusam a igreja conservadora de ser homofóbica, de ser preconceituosa. Eles falam, essa igreja conservadora, ela é um instrumento de Satanás, eles acusam isso. Vocês se esquecem, devemos acolher os homossexuais, porque Jesus recebia e acolhia os pecadores. A contradição está no fato de que eles pegam a máxima do evangelho. Jesus recebia e acolhia pecadores para justificar a sua inclusão do homossexual no seu bojo. Pode olhar muitos discursos deles, quando eles estão inflamados contra a igreja conservadora, eles vociferam assim de maneira muito agressiva até, né? Essa igreja hipócrita conservadora que fica pegando a Bíblia para retalhar pessoas, para tirar a dignidade das pessoas. Nós devemos abraçar essas pessoas. Vocês se esqueceram que Cristo acolhia os pecadores? Nota de rodapé. Aí está, foi até percebido pelo Patrick Cheng, o ato falho desses discursos. Porque se a igreja conservadora / hipócrita que eles estão atacando peca por considerar pecado a homoafetividade, você entendeu? Então eles usam uma argumentação que é contraditória. Por isso que o Patrick Cheng, que é um ativista gay, ele sugere que a questão do pecado não deve ser rechaçada, mas redefinida. Não apenas o pecado, mas o conceito de trindade, o conceito de redenção, uma série de coisas. Alguns outros são mais agressivos, como Elizabeth Stuart, que em 1997, a teologia queer não estava bem ainda fundamentada nessa época. Ela escreveu um livro, e ela é professora de teologia na Universidade de Winchester, no Reino Unido, e ela até diz que reinventou o pecado para as pessoas LGBT. E no seu livro Religion is a Queer Thing, olha que interessante o título em inglês. Religion is a Queer Thing. Religião é uma coisa esquisita, fazendo um trocadilho entre o esquisito do queer e o esquisito do homossexual. Tudo ali. Só em inglês que dá certo esse trocadilho. Em um capítulo sobre salvação, a autora
a Elizabeth Stewart, ela argumentou que as pessoas LGBT precisam se concentrar menos em igualar pecado à sexualidade e mais em se libertar das estruturas opressivas pecaminosas, como racismo, sexismo e heterossexismo. E de acordo com a mesma autora, a salvação para as pessoas LGBT não é ser salvas de seus pecados pessoais, mas serem salvas dos pecados estruturais de cristãos chauvinistas, conservadores e machistas, etc, etc, etc. Tá certo? Isso entrou com força nos movimentos religiosos. Não pense que é uma coisa banal. Eu vou dar alguns exemplos para você. Esses exemplos que eu estou dando são de 2022 e 2023, são exemplos bem recentes. A primeira igreja adventista de Iowa City, não confunda com o estado de Iowa City, marcou o Dia da Visibilidade Trans com uma oração pública ao Deus dos pronomes. E o oficiante deu glórias ao grande Ele, ou Elo, que é a forma neutra de falar ele. Então trocou o grande Deus, o grande eu sou, pelo grande ele, ou Elo. Você sabe que na linguagem neutra você tem o ele, o ela, o ele e o elo, é o todes. Então, usando a linguagem neutra para falar de Deus. Isso foi a primeira igreja presbiteriana de Iowa City. A Igreja Metodista Unida da Flórida considera agora, se já não oficializou isso, a ordenação ao ministério de um pastor chamado Isaac Simons. Isaac Simons é homossexual. Até aí não há novidade nenhuma, porque uma igreja presbiteriana da Inglaterra já tinha ordenado ao ministério duas pastoras lésbicas. Então isso não é incomum, é ainda incomum, mas é raro, mas não inédito. É isso que eu quero dizer. O ineditismo do caso da ordenação do pastor Isaac Simons é que ele também tem o nome de Pentecost. E ele é o único, até agora que eu conheça, pastor drag queen. E se for ordenado ao ministério da Igreja Metodista Unida da Flórida, será o primeiro pastor drag queen da história. A igreja, também o Presbyterian News Service, durante o mês do orgulho LGBTQIA+, ofereceu uma série de serviços educacionais como a The Queering Bible, uma bíblia com anotações para o movimento da teologia queer, inclusive para crianças, e até nesse Presbyterian News Service, teve uma expressão lá que fala de Jesus como excêntrico fora da casinha que desafiou as normas de gênero do primeiro século. A definição cristológica é Jesus, um excêntrico fora da casinha. Esse fora da casinha ou fora da caixinha, eu que coloquei aqui, porque no original em inglês o termo está bem pejorativo. Eu não ousei traduzi-lo ao pé da letra, tá bom? E também nós temos cursos de teologia queer oferecidos em Harvard e Yale. Inclusive, Harvard traz um catálogo de 2023 das Queering Congregations. São igrejas queer que trazem uma abordagem contextual para o desmantelamento da heteronormatividade. Apenas uma nota de rodapé antes de continuar aqui. Quando eu falei igreja presbiteriana, igreja metodista, não englobe todas numa só, tá bom? É bom eu deixar essa nota aqui. Você sabe que hoje há muitas igrejas autóctones ou independentes. Então, por exemplo, às vezes você tem a Batista da Lagoinha, mas você tem a Batista do Calvário, mas você tem a Batista Getsemane, você tem a Batista Atitude. São todas igrejas batistas, mas cada uma tem uma administração independente da outra. A igreja presbiteriana também, você tem a igreja metodista wesleyana, você tem a igreja metodista unida, você tem... Então tem várias... Quando a gente fala presbiteriano, não significa tudo a mesma coisa. O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.